Olá, colegas de SST, tudo bem? Como vão? Estamos aí próximo à entrada da integração do risco psicossocial com a NR1 e hoje eu gostaria de trazer algumas considerações aí sobre essa implementação, né? E aí eu fiz uma apresentação para vocês chamada Formas Indiretas de Reconhecer e Avaliar os Riscos Psicossociais em uma Empresa. Vamos falar um pouquinho aqui com vocês sobre algumas questões aí. Todo mundo acha, na verdade, que o primeiro passo é aplicar os questionários diretamente, soltando os questionários e fazendo tal, e acontecendo, mas não é bem assim, tá? Especialmente agora, antes da vigência ainda dessa integração, eu posso, na verdade, utilizar uma outra metodologia para evitar de eu simplesmente fazer um questionário e vir algo indesejável, e aí eu vou ter que arrumar o meu ambiente, eu vou ter que fazer outro questionário, pagar tudo de novo. Então, assim, nós vamos mostrar uma metodologia de fazer uma avaliação sem usar questionário, de uma forma preliminar. Mas veja, como a gente mesmo fala aqui na apresentação, não se trata de uma substituição. Né? Na verdade, eu não tenho a intenção de substituir o questionário e nem poderia, mas sim, né, é uma etapa de triagem, uma etapa preliminar, na qual eu vou trazer evidências, eu vou buscar situações que justifiquem aí uma medida já inicial, né, e rápida no seu ambiente de trabalho, tá certo? Veja que tal medida, ela consta inclusive numa postagem que a doutora Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do MPT, né, fez, e eu gostaria até de ler alguns trechos aqui. Ela diz o seguinte: olha, é preciso que tenhamos instrumentos semelhantes no Brasil, entendo que devemos ter e temos diretrizes, mas não limitamos o gerenciamento, fator de risco psicossocial do trabalho, é um questionário. Então, não é só o questionário. Há fatores tão notórios que não é preciso aplicar um questionário para identificá-los. Jornada exaustiva, metas que dobram a cada mês, contratos precários, discriminação de toda ordem, feedback com humilhações públicas, ambiente de trabalho e tudo mais. Ela está descrevendo todos os fatores. Então, o que é preciso ser feito? Reconhecer a existência desses fatores de risco, avaliar os riscos, definir medidas de prevenção, intervenção, priorizando a eliminação, reiniciando o processo sempre que necessário. Então, quer dizer, eu nem preciso, né? Isso vale inclusive para a higiene ocupacional. Eu chego num ambiente onde está uma marmoraria, onde ninguém enxerga ninguém ali a uma média distância. Será que eu preciso avaliar a presença de sílica? Nem preciso. Eu vou direto para o controle e já vou tentar botar um sistema de ventilação e tudo mais. Aqui é a mesma coisa também, gente. Eu tenho que passar assim por uma outra metodologia antes disso. Então, alguns exemplos aqui que a gente dá, por exemplo, são as entrevistas e a anamnese ocupacional. Através de uma entrevista semi-estruturada ou estruturada, o profissional pode explorar a vida do trabalhador, o momento atual e tudo mais. Quer dizer, perguntar mesmo, fazer uma parte do que o questionário faz por completo, eu vou conversando com um, com outro e vou vendo, né? Então, a anamnese, essa entrevista serve para isso, para eu identificar previamente essa condição. Então, eu posso utilizar esse instrumento. Como também posso fazer uma observação sistematizada, tá certo? Então, eu vou no ambiente, eu começo a enxergar, por exemplo, o humor geral do pessoal, como é que tá, expressões faciais, né? Como é que tá o pessoal lá, o pessoal que trabalha carrancudo, de cara feia, o pessoal é alegre, contente, o pessoal ri, o pessoal brinca. Precisamos ver a qualidade das relações com chefia, como é que é? O chefe é o cara temido no setor, como é que funciona isso aí? Os conflitos entre colegas, como é que funciona? Vou observar tudo isso aí. Condições físicas do ambiente, limpeza, iluminação, ruído, calor, vibração, tudo, todas as condições. O cara não tem nenhuma cadeira decente para sentar, a cadeira dele tudo velha, sem encosto, sem nada. Claro que isso é um problema. E também, a título de exemplo, o uso de EPI, disponibilidade de recursos. O cara não tem uma chave de fenda, o cara não tem uma ferramenta apropriada, o cara improvisa o tempo todo. Então, essa também pode ser uma situação que
pode denotar aí, né, numa observação sistematizada, que já existe, né, um problema aí sério. Eu tenho também indicadores indiretos, né, que são oriundos dessa análise de dados organizacionais. Então, por exemplo, eu começo a ver absenteísmo, né? Por que o cara falta tanto? Por que todo mundo falta? E a presença do trabalhador, que é o absenteísmo, né? Sem condições nenhuma de produzir. Então, o cara está lá em corpo presente, mas a mente dele está em outro lugar. Eu posso ver também rotatividade, turnover, a alta substituição de funcionário. Por que ninguém para naquela função? Por que ninguém fica exatamente naquela função? Então, assim, eu preciso levantar isso aí. Tem uma estatística mais interessante também, que é os acidentes ou incidentes de trabalho, né? Como é que funciona isso aí, se estão sendo reportados cada vez que acontece um acidente, né? O que acontece? Tem muito incidente, quer dizer, não teve acidente ainda por sorte, mas tem muito incidente. E afastamentos previdenciários, isso aí eu vou ver lá o CDF, por exemplo. Nossa, CDF arregaça, tem um monte de gente, explode o CDF. Também um péssimo sinal, né? Um sinal ruim. E a perda de produtividade, prejuízos financeiros, que é mais difícil de ser mensurado, mas também é possível de localizar e ver essa situação. Então veja, de indicadores eu tenho várias formas. Isso aqui, pessoal, não é exaustivo, não é só isso aqui não. Tem um monte de situações que eu posso buscar, tá? Então isso aqui são pequenos exemplos aí que eu estou dando, mas você pode buscar isso aí em várias outras situações, né, para você enxergar um monte de indicadores que podem depor sobre os riscos psicossociais, tá certo? Análise documental e social. Então, tem os eventos lá, o 2210, o 2220, o 2240, e é por esse instrumento que o governo sabe quais são as empresas que eles mesmos denominam de fabriquinhas de acidentes, por exemplo, né? As análises profissiográficas, né, do PPP, eu tenho também relatórios de auditoria e incidentes críticos para aquelas empresas que fazem auditoria, né? Pode ser também uma forma de eu levantar isso aí, tá certo? E aí eu começo a perceber o porquê também, né, eu tenho uma situação tão crítica na minha empresa. Vamos lá para o nosso próximo. E aí, como quinta evidência, eu tenho um mapeamento de contexto e visitas técnicas. Então, além da entrevista, além das anamneses, né, eu tenho uma visita técnica em que eu vou tentar enxergar perigos invisíveis, né, estilo de gestão autoritário, falta de autonomia, pressão excessiva nos prazos e tudo mais, tá certo? Vamos ver cada um desses modelos aí, olha. 5.1 lá, condições ambientais e físicas, né? E aqui, pessoal, eu vou enxergar, por exemplo, tudo que acontece em termos de manutenção, por exemplo, né? Tudo que acontece de limpeza, um ambiente sujo, desorganizado, desarrumado, tá certo? Como eu já tinha falado anteriormente também, o ruído, temperatura, todos os agentes ambientais ali que podem contribuir para que você não tenha um ambiente saudável. Ferramentas e máquinas, disponibilidade de recursos essenciais, né? As máquinas que não funcionam corretamente, o cara tem que ir lá fazer ajuste, gambiarra o tempo todo. E, fundamentalmente, também segurança física, né? Como é que eles se sentem em relação aos equipamentos, né? Como é que o pessoal está ingressando num espaço confinado, num trabalho em altura, como é que são os EPIs, como é que são os EPCs, por exemplo, tudo isso denota, tudo isso mostra a qualidade aí do ambiente. Então, infelizmente, não dá para esconder esse tipo de coisa que fica muito nítido, né, na cara da gente, essas situações. O 5.2 fala da dinâmica das atividades e organização do trabalho, né? A organização do trabalho é de onde vêm os RPs, né? Eu gostaria até de fazer um parênteses aqui. Eu tenho visto várias postagens do LinkedIn em que o pessoal já está mostrando um mapa de risco que ele criou o 6º risco, que é o risco psicossocial, gente. O risco psicossocial está dentro da organização do trabalho, que está dentro da ergonomia. Não inventa roda. Isso sempre existiu e nunca deixou de existir. Foi por uma questão de uma vírgula que a gente está na verdade, não criando o risco psicossocial agora, ou obrigatoriedade que sempre existiu, mas agora é que está se intensificando essa questão,
tá certo? Então, assim, como dinâmica das atividades, eu vou ver, por exemplo, o ritmo e sobrecarga desse trabalho, né? Se o trabalho é acelerado, se o cara tá lá realmente correndo atrás dos prazos, quem assistiu o Chaplin lá, Tempos Modernos lá, isso fica muito nítido lá. Autonomia, né? O que o trabalhador ele pode mudar sobre o próprio ritmo do trabalho, ele tem essa autonomia, né? Como é que fica essa situação? Ele está realmente, ele pode criar, ele pode inventar, ele pode realmente ter uma liberdade para isso? A clareza da função, se o trabalhador sabe exatamente o que ele faz, né? Ou se realmente ele fica lá como uma peça de uma engrenagem, simplesmente fazendo uma atividade sem ter a mínima conexão com o trabalho. Então, são coisas assim que qualquer olhar mais treinado vai conseguir enxergar essa situação, tá certo? Relações interpessoais e gestão. E aqui, pessoal, é importante também, como no caso anterior que a gente falou da anamnese, né? Que eu vejo o relacionamento com os colegas, se a interação é respeitosa, amigável, se existe um suporte social da empresa e tudo mais. O relacionamento com a chefia, como que é? A chefia autoritária, existe o por favor, né, ali com a chefia e tudo mais, e a comunicação, como que é essa comunicação, se ela é uma comunicação assertiva, né, se há espaço para o trabalhador expressar suas opiniões e tudo mais. Então é importante que exista ao menos, né, essa condição de trabalho, como se a gente estivesse num ambiente de amizade, de colaboração e tudo mais. O 5.4 fala dos indicadores de comportamento e humor, né? E aí a gente enxerga também como é que estão as expressões faciais. O cara sempre está lá de cara feia, o cara está sempre, né, preocupado ali com a questão do pessoal. Como é que fica isso aí, né? Os discursos e temas recorrentes em conversas, o que menciona como incômodo, como elogio, né? Porque existe essa conversa de corredor, de bastidor aí. O uso dos EPIs, por exemplo, ele usa os EPIs adequadamente, ele é resistente, ele não quer saber, a hora que o chefe vira as costas, ele tira os EPIs, né? Há uma desmotivação quanto ao uso, ou é realmente falta de percepção de risco, né? Porque assim, ele não foi treinado quanto a isso, ele não sabe o que é isso aí, tá certo? Então, muitas vezes é falta de treinamento realmente. E a postura e estilo pessoal, se a postura corporal está alinhada com o discurso, se há coerência no que é dito e feito. Isso é muito importante também que ocorra dentro desse ambiente de trabalho. Então, pessoal, em rápidas colocações, foi isso, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, que eu gostaria de enfatizar que, assim, numa situação, vou falar novamente, numa situação de primeira avaliação, né, você não precisa fazer um questionário, você usa essas técnicas que eu mostrei, né, e a gente já tem, por exemplo, até questionários estruturados para isso, em que a gente vai e verifica essa condição preliminarmente. Aproveitem esses últimos dias que você tem antes da entrada em vigência lá, da integração do RP com a NR1, e já faça uma preliminar para ver como é que está o seu ambiente, para não ter que fazer 2 ou 3 vezes por ano, até o que é muito desgastante esse questionário, porque ninguém quer responder questionário. Então é uma forma da gente minimizar aí os custos para a empresa e ao mesmo tempo detectar precocemente. Tá bom? Agradeço aí a sua audiência, agradeço a paciência de nos ouvir. Espero que você consiga lá no dia 26 de maio implantar corretamente a sua integração do risco psicossocial com a NR1. Muito obrigado a todos, até mais.